Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, sua família esteja bem, tá? Vamos hoje para uma explicação muito breve aqui do que são espelhos planos e o que são espelhos esféricos e como as imagens são formadas nesses espelhos, tá? Então acompanha comigo aí, espelho plano e espelho esférico. Só dar uma arrumadinha aqui, ok? Então, superfície plana, polida e que reflete a luz de uma forma especular, ou seja, toda a luz que incide sobre essa superfície, ela será refletida para o meio de onde ela veio. Então, a característica de um espelho é isso, é uma superfície plana, polida e que reflete toda a luz que incide sobre ela, tá? Fazendo ela voltar para o meio. Então, aqui é a representação de um espelho, tá? Nós temos esses três risquinhos aqui, ó. Essa parte de baixo aqui do espelho é a parte opaca e essa parte de cima aqui é a parte refletora. As propriedades do espelho, então, do espelho plano, são essas aqui, ó. Um raio que sai de um ponto P, incide sobre o espelho e reflete, voltando para o meio de onde ele veio. Então, o raio incidente atinge o espelho num ponto chamado ponto de incidência. E ele forma com uma linha perpendicular ao espelho, neste ponto de incidência, um ângulo chamado ângulo de incidência. E reflete. O raio refletido forma também com essa linha, chamada normal, um ângulo de reflexão. O ângulo de reflexão é igualzinho ao ângulo de incidência. Ok? O prolongamento do raio refletido para dentro do espelho vai me dar a projeção da imagem. Então, o prolongamento da imagem com o prolongamento do raio refletido vai me dar o ponto que eu chamo de ponto P', que é a imagem do objeto. Beleza, pessoal? A propriedade da distância em relação ao espelho. Então, ó, o ponto P está na frente do espelho, tem uma distância D, e o ponto P' tem a mesma distância D em relação ao espelho. Então, essa propriedade é da equidistância em relação ao espelho. A imagem no espelho plano, ela está equidistante do espelho, assim como o ponto P. Ok? Então, a luz incide sobre o espelho, né? O ponto P, que é o objeto real, e o ponto P', que é a imagem virtual. A imagem conjugada por um espelho plano é virtual, direta, equidistante, simétrica e de mesmo tamanho do objeto. Ok? Então, ó, a imagem ela é virtual, porque ela está dentro do espelho. Ela é equidistante, a mesma distância do espelho em que o objeto está. Simétrica, então essa mão aqui está em simetria com essa mão aqui. Esse ponto azul está em simetria com esse ponto azul aqui, ó. Pode observar a simetria entre eles. E de mesmo tamanho, então H é igual a H, ok? Essa é outra propriedade. Associação de espelhos planos. Se eu colocar dois espelhos associados, o ângulo formado entre esses dois espelhos vai me dar N imagens. Quais são as N imagens? N imagens, número de imagens, será igual ao ângulo de 360 graus, que é o ângulo total aqui, dividido pelo ângulo formado entre os dois espelhos que foram associados, menos 1. Esse 1 aqui é o ponto P. Então, esse ponto P vai rebatendo aqui, formando N imagens. Aqui nós temos uma demonstração de uma pessoa sentada no meio de dois espelhos planos e as imagens que são refletidas aí. Espelhos esféricos. Um plano
ao cortar uma superfície esférica, divide-a em duas partes, denominada calota. Toda superfície refletora com a forma de uma calota esférica é um espelho esférico. Observa a colher que a gente usa para comer. Aquilo ali, então, é uma superfície esférica, é uma calota esférica. Então, você consegue ter imagem do lado de fora da colher e do lado de dentro da colher. Então, isso é um espelho esférico, ok? Se você pegar uma laranja e cortar ela ao meio, você vai ter duas calotas. Então, cada calota é um espelho esférico. Então, nós temos a parte de dentro do espelho esférico, nós chamamos de concavidade. Então, todo espelho que tem uma reflexão no seu interior é um espelho côncavo. E na parte exterior, na parte de fora, é a convexidade. Então, todo espelho na parte de fora da calota é chamado de espelho convexo. Então, nós temos dois tipos de espelhos esféricos: os côncavos, que a imagem é formada aqui dentro, e os esféricos, que a imagem é formada, e os convexos, que a imagem é formada aqui fora. Beleza? Ali está a representação, os tracinhos na parte opaca do espelho, a luz incide então na parte da concavidade. Os tracinhos na parte opaca do espelho e a luz incide na parte da convexidade. Então ali nós temos os elementos de um espelho. O principal é o eixo, né, que divide a calota em duas partes iguais. A junção do eixo principal com o espelho nós chamamos de vértice do espelho. O centro de curvatura, tá, é o diâmetro do espelho, ok? É o diâmetro do espelho. E o foco é a distância média entre o vértice e o centro de curvatura, ok? Então tá ali, ó. Primeira regrinha: todo raio que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Todo raio que incide passando pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. O exemplo disso aqui são os faróis de automóveis, né? Aqui, o raio paralelo reflete passando pelo foco. A projeção dele aqui, ó, passa pelo foco. Então, aqui, ó, o raio que incide passando pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. Por hoje é só. Espero que tenha ajudado vocês aí na compreensão dos conteúdos. Continue estudando, continue mandando sua atividade lá para a sala, no Google Classroom, ou lá para o WhatsApp. E bons estudos. Fique com Deus.